Está sendo velado neste momento o corpo do cabo Ivan Márcio da Costa, de 38 anos. Ele foi morto ontem com um tiro de fuzil no município de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Com mais esse caso triste, esse ano chega a 6 o número de policiais militares que foram mortos aqui no Rio Grande do Norte. Ivan foi morto durante um assalto a um malote no Banco do Brasil de Parnamirim. A nossa equipe está acompanhando esse caso desde ontem. Pela manhã, nós voltamos à cidade. O corpo do cabo da PM, Ivan Márcio da Costa, está sendo velado nesta funerária no bairro Santos Reis, em Parnamirim. Desde o começo da manhã, a rua estava cheia de carros da polícia. Colegas de vários batalhões foram prestar homenagens ao policial. Policial nosso exemplar, comprometido com a sua missão, né? E além do mais, um amigo. O cabo Ivan Márcio trabalhava na Polícia Militar do Rio Grande do Norte há 12 anos. Casado, ele deixa uma filhinha de apenas 2 anos de idade. O PM foi velado com a farda da polícia. A família estava inconsolável. A mãe do PM perdeu seu filho mais velho. Tudo na minha vida, moço, tudo. Ele é um filho tão bondoso, tão bom, meu Deus. E de repente é assim. O policial militar morreu ontem à tarde. O crime aconteceu no estacionamento do Banco do Brasil, do bairro Coabinal. Bandidos armados atiraram no PM, que tinha descido da viatura para sacar dinheiro no banco. De acordo com testemunhas, a quadrilha atirou no policial e roubou um malote de dinheiro de um rapaz que estava entrando na agência. O rapaz não ficou ferido, mas o PM foi atingido por uma bala de fuzil que ultrapassou o colete e atingiu o coração do policial. Ele ainda foi socorrido ao Hospital Deoclésio Marques de Lucena, mas não resistiu aos ferimentos. Infelizmente, aconteceu esse fato lamentável, perdemos um excelente profissional, né? Mas estamos à disposição da família e não vamos descansar enquanto não identificarmos, localizarmos e prendermos esses delinquentes. O carro usado pelos bandidos no assalto foi abandonado perto do Hospital Deoclésio Marques. Testemunhas disseram que os bandidos fugiram em outro carro com o dinheiro do assalto. O valor não foi divulgado. Um chaveiro foi chamado para abrir o carro usado pela quadrilha. Policiais e peritos do ITEP inspecionaram o veículo e constataram que ele foi adulterado. São elementos de uma quadrilha grande, com certeza, são bem estruturados. Pelo que as informações que nós temos, realmente tinha mais de um fuzil. Então, acreditamos que seja uma quadrilha que faz assalto a banco. Deve ter informações, porque sabiam que aquele malote ia chegar ali naquele horário. O cabo Ivan Márcio é o 6º policial assassinado em 2016, levando em conta policiais da ativa e da reserva remunerada. No ano passado foram 7 PMs mortos. Além de lamentar a perda do colega de farda, o presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM faz um alerta. Às vezes, os policiais travam uma luta desigual contra a criminalidade. Os gestores, os sucessivos governos, eles vêm sim acentuando o perigo dessa profissão quando não dão as condições adequadas de trabalho para esse profissional. Sabe-se que o Ivan estava com o colete, mas a bala transfixou o colete. Esse é um ponto a ser discutido, né? Porque a impressão que a gente tem num caso como esse e em outros casos que a gente já fala aqui no RNTV é que o bandido está sempre em vantagem porque ele tem o melhor carro, roubado, claro, mas ele tem a melhor arma. Ele está sempre numa condição melhor que a do policial, por isso a luta desigual. E o que mais assusta, né, Emily, é saber que bandido aqui no Rio Grande do Norte cada vez mais está usando fuzil, uma arma pesada. Eu acredito que você estava de férias quando a gente mostrou uma reportagem aqui no RNTV. Você falou aí do carro do bandido tá na vantagem, apesar de ser roubado. A gente mostrou uma reportagem aqui há pouco tempo, mostrando que o carro do 1º Batalhão, que cobre a zona leste da cidade, os policiais para sair, a gente flagrou o momento, para saírem para a rua, tiveram que fazer uma chupeta, porque a bateria já não suportava mais. E aí fica difícil combater de igual para igual essa criminalidade que só aumenta e a gente fica se perguntando como é que tem acesso a esse tipo de arma, né? Como é que uma arma como um fuzil chega tão fácil às mãos de um bandido? Olha, nós ligamos para a assessoria de imprensa da PM para comentar essa questão de colete do cabo Ivan. O Major Franco disse que o PM estava usando um colete nível 3A, que é padrão, adotado aí em todo o Brasil. Tem capacidade para suportar disparos de 38, .40 e até 9 milímetros.
mas não para uma munição de fuzil. Segundo o major, um colete com proteção para fuzil seria extremamente pesado e inviável, inclusive, para os trabalhos nas ruas. A assessoria de imprensa da PM ainda lamentou a morte do cabo Ivan e classificou o caso como uma terrível fatalidade. O enterro do PM está marcado para as 5 horas da tarde de hoje no cemitério São Sebastião, em Parnamirim. A gente deixa aqui o abraço para a família também, muito triste. E, infelizmente, essa fatalidade, digamos assim, que na verdade é mais um reflexo dessa violência que não parou por aí ontem também, porque mais um policial foi baleado. Isso foi na BR-304, na altura do município de Santa Maria. Sérgio Henrique Santos vai trazer ao vivo para a gente agora as informações sobre esse caso. Eu já começo perguntando a você, Sérgio, qual é o estado de saúde desse policial militar que foi baleado? Oi, Emily, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ele está bem, viu, Emily? Felizmente, ao contrário do caso de Parnamirim, esse policial militar que foi baleado na altura do município de Santa Maria, ali na BR-304, ele foi ferido, foi atingido, mas era bem, ele está bem. O estado de saúde dele não inspira maiores cuidados. O policial militar trafegava de moto pela BR-304 ontem à noite, quando ele foi abordado por 2 bandidos que também estavam de moto, que anunciaram um assalto. De acordo com informações do Major Eduardo Franco, que é o assessor de imprensa da Polícia Militar, o policial reagiu, o cabo da PM reagiu, sacou a arma e atirou nos suspeitos. Um dos tiros já atingiu os bandidos, um dos assaltantes foi baleado, a arma foi apreendida, nós inclusive temos a foto da arma, e o outro conseguiu fugir. O assaltante foi levado ao Hospital Valfredo Gugel, depois em seguida ele foi preso, foi levado para os procedimentos necessários na delegacia de plantão da Zona Sul. Então, felizmente, esse caso terminou bem, o policial está bem, mas a situação não é das melhores para os policiais. A gente sabe, a gente acompanha isso diariamente aqui no RNTV, os policiais militares trabalham no limite, muitas vezes em condições péssimas, em más condições de trabalho, às vezes falta colete, o armamento não é o ideal e também as viaturas muitas vezes são cateadas. Esse ano, como a gente viu aí na reportagem que eu fiz hoje pela manhã, junto com meu colega Olinto Bezerra, já foram 6 PMs mortos em 2016, sendo 2 da reserva. Em 2015, foram 7 policiais mortos, sendo 1 da reserva. E de acordo com a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, em 5 anos, 55 agentes de segurança foram mortos em serviço ou em decorrência do serviço. Então, a situação realmente é muito crítica e muito grave. Emily, Maxwell, é com vocês. Obrigada, Sérgio, pelas informações. Maxwell. 5 adolescentes foram apreendidos depois de uma troca de tiros de Natal. Eles são conhecidos da polícia porque já fizeram vários assaltos. Um deles, de apenas 16 anos, é suspeito de ter matado já pessoas. Num trecho de 2 metros, os adolescentes trocaram tiros com a PM nesta avenida, a João Medeiros Filho, principal da zona norte da capital. A perseguição foi por volta de 1h30 da madrugada de hoje. Os suspeitos estavam neste carro que foi roubado ontem à tarde, no bairro Cidade da Esperança. A vítima, que prefere não mostrar o rosto, conta como foi abordada por 2 dos adolescentes. Quando ele passa a chave, eu fui entregando a chave, né? Aí o indivíduo já ia entrando dentro do carro ou da moto, né? Achou que realmente tinha carteira, né? Manda ele passar a carteira, senão, se ele não entregar, atira. Aí, quando eu entrego a carteira, ele disse, vaza. Friamente, assim? Friamente. 4 adolescentes foram levados à delegacia de plantão da Zona Norte. Com eles, a polícia apreendeu crack, maconha e esta espingarda artesanal, além de munição, 2 deflagradas. Um 5º adolescente também estava no carro roubado, trocou tiros com a polícia, foi baleado e levado ao Hospital Valfredo Gugel. Segundo a PM, ele é considerado o mais perigoso. Com apenas 16 anos, já é suspeito de 3 homicídios. O delegado diz que o grupo faz parte de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do estado e que eles são suspeitos de vários assaltos em Natal. Violentos, inclusive, esses elementos de ontem para cá tiveram de posse de, no mínimo, 2 veículos de assalto, um Celta preto e essa Paraty,
notícia já correta, inclusive vindo para cá vítimas da Ridinha que foram roubadas por eles, expulsam famílias da África, expulsam famílias. A notícia é essa de que nessas últimas ocorrências eles têm expulsado famílias daquela localidade. A mãe de um dos adolescentes esteve hoje cedo na delegacia desesperada. Ela diz não saber mais o que fazer para resgatar o filho de 16 anos do mundo do crime. Muito difícil para uma mãe, que eu saio de 5 da manhã, chego de 8 da noite, faço de tudo. Está sendo muito duro para mim ver um filho meu algemado na delegacia, que ele tem precisando de estar numa vida dessa. Que eu trabalho para dar a ele o que eu posso. Dá conselho para ele? Muito, me ajoelhei nos pés dele como mãe. Pouco ou muito, eu lhe dou. Não falta nada. Só eu e Deus sabe como é que está aqui meu coração de mãe. Imagina a dor dessa mãe, que é também uma vítima da violência, ver o filho nessa situação. A gente sente muito pela dor dela, porque a gente sabe o quanto deve doer. Você fazer o que você pode, como ela disse, dentro da realidade dela, mas não deixar faltar nada para o filho e ver ele nessa situação. E não foi a primeira vez que ele foi apreendido. A gente volta para a redação realmente com o coração partido em ver um jovem, no caso o filho dela aí que tem 16 anos e entra para o mundo do crime, né, Emily? Muitas vezes a gente sabe que você entra e não tem muito... É um caminho sem volta. O retorno, é um caminho meio que sem volta. Ou é aquele clichê, mas é verdade. Ou é cadeia ou vai para o cemitério. Então tem que pensar muito, porque quando você entra no crime, você não está só destruindo a sua vida, você está destruindo a vida de uma família, a vida de uma mãe, como é o caso dessa daí, que estava arrasada na delegacia. Famílias vítimas, né, desses crimes. Enfim, a gente fala de um outro assunto agora que parece não ter relação com o que a gente está falando aqui, que é sobre a questão da segurança pública, da violência. Mas, na verdade, é um problema que começa cedo e que a longo prazo tem um reflexo direto na sociedade que a gente está vivendo com tanta violência. Porque chega essa época do ano e vários pais enfrentam a mesma dificuldade na hora de buscar uma vaga para a educação dos seus filhos. Porque uma sociedade que não investe em educação, não adianta achar que vai ter um futuro ou pelo menos um presente ainda que seja tranquilo, sem violência. Hoje a nossa equipe acompanhou a luta de quem não tem com quem deixar os filhos e não consegue vaga nos centros de educação infantil de Natal. Pamela reclama da falta de vaga no Centro de Educação Infantil em Mãe Luísa, onde ela e o marido tentaram matricular Arthur. O menino já está com 1 ano e 3 meses. Poderia ficar num berçário do município enquanto os pais trabalham, mas no sorteio ficou em 10º lugar na suplência. 51 crianças disputaram 32 vagas no CEMEI. Fico nesse aperreio, né? Dia sai para trabalhar, dia fica em casa e esperando o que é que resolva. Uma coisa que é direito nosso, né, de cidadão. A gente tentou correr atrás em outros cantos e a gente veio parar aqui, Mãe Luísa, para tentar, né? Aqui foi o mais próximo que ele conseguiu. Ficou em 10º colocado, na suplência. O casal mora no bairro de Cidade Alta e também tentou uma vaga para Arthur em um CEMEI nas Rocas e não conseguiu. Os dois têm medo que aconteça o mesmo que ocorreu com Yasmin, hoje com 4 anos, no ano passado. Ela não conseguiu vaga em uma creche e teve que ficar em casa com a mãe. Pamela teve que diminuir o tempo que trabalha como ambulante e isso influenciou na renda da família. Não temos condições de deixar esses dois em casa, sozinhos, porque eles são muito pequenos e ninguém quer ficar. Estamos atrás de uma vaga para ele, não conseguimos até agora, sempre pela suplência. E ela, que vai fazer 4 anos, não sabe o que é uma sala de aula. Para tentar solucionar, pelo menos em parte, o problema, pais e direção encaminharam um ofício à Secretaria de Educação de Natal pedindo que o berçário este ano aqui em Mãe Luísa funcione de forma parcial, com turmas diferentes pela manhã e à tarde, o que dobraria o número de vagas, medida que já vai ser implantada pela Secretaria este ano para as turmas do nível 2, as que atendem crianças de 3 anos de idade. Para uma solução imediata e atender a demanda de todas as crianças, pelo menos num horário, seria tornar o berçário também parcial, já que a portaria não contempla que a turma do berçário seja parcial, ela é integral. Mas no ato do sorteio, as mães concordaram que, em solidariedade a quem não pegou a vaga, fazer
esse atendimento parcial. Segundo a secretária de Educação, a solicitação dos pais em Mãe Luísa vai ser atendida. Ela diz ainda que, neste momento, a única alternativa possível para ampliar o número de vagas nas séries iniciais da educação infantil é com o ensino apenas em um turno, porque o município não tem prédios suficientes e também não pode contratar novos profissionais. Se os 16 CMEs novos, 4 deles já em construção, 12 para serem licitados no próximo ano, isso significa 32 gestores nomeados, porque cada CMEI tem 2 gestores. Isso significa um número de professores aí, talvez em torno de 8 professores por escola, auxiliares de serviços gerais, porteiros, merendeiras, auxiliares de cozinha. Então, é um custo altíssimo. Esses 16 CMEs que a secretária falou vão ser construídos até 2018, mas ainda tem todo o custo em relação à contratação de pessoal, já que o limite prudencial precisa ser respeitado da folha de pagamento do município. 4 desses CMEs já estão sendo construídos. Como o tempo integral foi reduzido, o número de vagas para as turmas de nível 2 aumentou e ainda tem vagas em CMEs nas Rocas, Nova Descoberta, Planalto, Ridinha, Felipe Camarão, Mirassol, Bom Pastor e Quintas. No mais, não há previsão para que esses outros CMEs comecem a funcionar e principalmente em tempo integral. Por enquanto, foi essa solução encontrada que deve ser colocada em prática. E alguns pais estão procurando a Defensoria Pública para brigar mesmo na Justiça por uma vaga para o filho. Juliano Barreto vai conversar agora com a gente. Ju, me diz uma coisa, como é que a Defensoria Pública pode ajudar nessa questão? Boa tarde para você. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde a todos. Por causa da falta de vaga em CMEs na capital, por causa desse problema que a gente mostrou na reportagem, 60 famílias entraram com ações contra a Prefeitura de Natal no ano passado, através da Defensoria Pública. Isso que você me perguntou agora, eu vou conversar com a Defensora Pública, Cláudia Carvalho, ela quem traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Cláudia, obrigada por conversar com a gente. O que essas famílias que entraram com ações reclamam e o que é que vai ser feito, né, com essas reclamações? Boa tarde. A Defensoria Pública ela presta o serviço de assistência jurídica integral gratuita e a maior reclamação dessas famílias é exatamente a ausência de disponibilização da vaga, sobretudo na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, assim como situações onde um dos irmãos é sorteado e o outro não, porque a portaria ela só excepciona o caso de irmãos gêmeos. E acredito que o ano vindouro teremos mais um problema, que é a questão da redução do tempo integral para o tempo parcial. Então, a Defensoria ela propõe demandas individuais para garantir essa vaga, considerando que é obrigatório para o poder público a disponibilização de vagas na educação infantil. O que vai ser feito, então, com essas ações que as famílias entraram? É uma ação coletiva, é isso? São feitas demandas individuais para assegurar desde logo a vaga, né, mediante decisões liminares, e também a Defensoria abriu um procedimento preparatório de natureza coletiva para averiguar toda essa situação, porque o município ele não cumpre sequer a previsão prevista no Plano Municipal de Educação. E o Supremo Tribunal Federal também decidiu, em maio de 2016, em uma demanda da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é obrigatória a disponibilização dessa vaga pelo poder público, seja na faixa etária de 4 aos 6 anos, seja na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. Inclusive, o município não pode nem mesmo alegar a questão da reserva do possível, da ausência de orçamento. E ele deve disponibilizar, seja na rede pública ou, não existindo a vaga na rede pública, na rede privada, por meio de convênios que devem ser firmados. Essa solução encontrada pelo município de reduzir o tempo que a criança fica na escola, a criança de 3 anos, no nível 2, né, ficar agora só um turno para poder ampliar o número de vagas. Essa solução é legal? Ela realmente pode ser feita? Olha, no entendimento da Defensoria, essa solução ela não encontra embasamento na legislação, sobretudo porque não pode haver o retrocesso social de direitos fundamentais. Então, se o serviço era prestado em tempo integral e as famílias, de fato, necessitam desse serviço, o município não deveria substituir um serviço pelo outro, né? Até porque o que ele deveria fazer era sempre ampliar o número de vagas para cumprir o que está expresso na LDB, na lei que chama-se Marco Legal da Primeira Infância e na Constituição Federal, no artigo 208. Cláudia, e as famílias que querem procurar a Defensoria, o que elas têm que trazer? Como é que é o procedimento? Elas têm que trazer a certidão de nascimento da criança, o CPF, RG, se já tiver,
documentos pessoais dos pais, comprovante de residência, e se ela tiver alguma declaração do CEMEI que ela buscou, ela traz. Se ela não tiver, a gente oficia o CEMEI para coletar as informações necessárias. Muito obrigada pelas informações, Cláudia Carvalho, a defensora pública. Marcos Celso, mas só para explicar, as famílias que podem procurar a defensoria são as famílias que ganham até 2 salários, têm uma renda de até 2 salários mínimos, ou que tem a renda de 1 salário mínimo por pessoa. A defensoria pública funciona aqui na Avenida Salgado Filho, esquina com a Avenida Norton Chaves, em Lagoa Nova, tá? Funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. O telefone para mais informações, para dúvidas, é o 3232-9758. No momento, a defensoria está em recesso, tá? Está atendendo em escala de plantão apenas para casos mais urgentes e para orientações, mas volta a funcionar normalmente a partir do dia 9 de janeiro. É com você, Maxwell. Ok, Juliana, obrigado pelas informações. Agradeço também a doutora Cláudia. Emily. E olha, a gente mostrou no começo do jornal uma operação de policiais militares e equipes de médicos para salvar uma vida. E a gente vai voltar a falar agora com o Ítalo de Lucena, porque ele está acompanhando essa operação para que um coração saia daqui e seja colocado numa outra pessoa, numa outra criança em Brasília, não é isso, Ítalo? Já está perto de sair, de deixar, pelo menos o helicóptero aí, de deixar o quartel da Polícia Militar? Oi, Emily, tô de volta. Assim, a gente acompanhou ao vivo, bem no começo do jornal, essa operação. E que operação bonita, feita tanto, como você falou, por médicos, equipe de enfermeiros também, e também pelos policiais. São cerca de 17 policiais fazendo, são os batedores que vão levando essa equipe. O que aconteceu? A equipe chegou de Brasília em um avião e pousou na base aérea de Parnamirim. De lá, vieram nesse helicóptero, e nós acompanhamos ao vivo a chegada desse helicóptero aqui, à sede do Comando Geral no bairro de Tirol, aqui em Natal. Daqui a equipe saiu com esses policiais, foi até o hospital, onde está fazendo agora a captação dos órgãos. Na verdade, a gente falou no início do jornal que era um coração, mas são vários órgãos que vão ser distribuídos a expectativa é que seja em crianças. Primeiro, o coração é o primeiro órgão a ser retirado, e assim que for retirado, vem para cá para o helicóptero, volta para a base aérea, da base aérea o avião volta para Brasília, e aí sim a criança que vai receber esse órgão passam pela cirurgia. Os outros órgãos serão transplantados em crianças do Ceará, Rio Grande do Sul e também aqui de Natal, aqui do Rio Grande do Norte. Eu vou voltar a conversar com a Larissa. Larissa, por favor, vem aqui. Boa tarde mais uma vez. A gente está acompanhando o trabalho de vocês. Larissa, ela que é enfermeira da Central de Transplantes. Você estava me falando que essa é uma operação muito rápida. Primeiro, o coração que vai ser doado para uma criança de Brasília. Uma expectativa de 4 horas a 6 para essa cirurgia acontecer. Como é que está agora? A cirurgia já começou? Você já tem essa informação? A cirurgia ela está já começando, sim. Quando terminar, iniciar a cirurgia, eles vão direto para cá, trazendo o coração para daqui levar, né? Por questão, como eu já tinha dito, para otimizar o tempo, o coração ele tem que ser rápido. O coração é rápido, mas tem outros órgãos que também passam por esse transporte, né? Uhum. Quais são os outros órgãos que uma criança de 10 anos está doando? Vai doar fígado também, né? O fígado vai para o Ceará, né? Os rins vai um para o Rio Grande do Sul e o outro rim vai para Recife, né? E as córneas vai ficar por aqui. Né? Então é uma criança que vai salvando várias vidas, e a história é bastante tocante, Emily Maxwell. A criança que fez a doação, desses órgãos, uma criança de 10 anos e que havia completado aniversário dia 25 agora. 25. Na verdade, mexe muito com nossa emoção, né? A gente que trabalha na captação, né? No transplante, então assim, mexe demais, porque a gente acaba conhecendo a família da doação, né? E a gente mantém o potencial, no caso a criança, né? E é tudo muito bonito, envolve muito, né? E a mãe tinha dito, né? A criança, meu filho tinha dito, meu filho, ele nasceu dia 25 de dezembro, né? Ontem a gente realmente viu que a criança ela faleceu dia 26, né? Que foi ontem, infelizmente, né? E na verdade foi um presente né? Foi um presente assim meio torto, né? Mas que vai ajudar a salvar a vida de outras crianças. Você estava me falando também que a família até informou que antes de falecer a criança disse que era hora.
A criança, na verdade, é um anjinho do céu. Na verdade, a mãe tinha falado pra gente que, quando ela dizendo, né, que meu filho tinha dito que quando mamãe me deixe ir, porque Deus preparou uma festa no céu para mim. E hoje várias famílias estão em festa também, Larissa, obrigado. Várias famílias estão em festa com essas doações. É realmente um presente de Natal um pouquinho atrasado, mas e que presentão para começar um 2017 sensacional para várias famílias. Uma história que realmente toca. A gente vê o trabalho do pessoal da Central de Transplantes, desses homens da Polícia Militar que também estão fazendo um trabalho lindo e, claro, um incentivo à doação de órgãos que salva muita vida assim. Emily, Marsuel, que história, hein? Com vocês. Verdade, viu, Ítalo? Que fique esse incentivo à doação de órgãos, como você falou, que dá para salvar muitas vidas, né, Marcelo? Um exemplo. No próximo bloco você vai ver que um supermercado em Cidade Verde foi alvo dos bandidos pela segunda vez em 3 meses. E já que a situação tá difícil mesmo, tem muita gente confiante e apostando na sorte para começar 2017 com muito dinheiro no bolso. Agora são 12 horas e 32 minutos. A gente volta já. No aniversário de 10 anos, a